Os segredos mais profundos podem surgir onde menos esperamos e transformar tudo. Olá, o meu nome é Inês, tenho 18 anos, e esta é a história que mudou a minha vida para sempre. Cresci numa pequena vila perto de Viseu, numa casa rodeada por campos verdes e o silêncio reconfortante da natureza. Sou filha única e sempre tive uma relação muito próxima com os meus pais, que me ensinaram o valor do amor e do cuidado. Desde pequena, apaixonei-me pelo mundo dos animais, especialmente pelos cães, que sempre foram o meu refúgio e companhia fiel. Foi aos 14 anos que finalmente consegui convencer os meus pais a deixarem-me ter um cão, e foi assim que o Marco entrou na minha vida, um dog alemão com olhos que pareciam contar histórias e uma presença que preenchia qualquer espaço. Naquele domingo calmo, quando tudo aconteceu, os meus pais tinham saído para visitar uns familiares e deixaram-me sozinha com o Marco. A casa estava imersa numa paz quase palpável, e eu estava sentada no sofá, entretida a ver uma comédia na televisão, quando algo mudou no olhar do Marco. Foi um momento silencioso, quase imperceptível para quem não o conhece, mas para mim foi como se o mundo tivesse parado. Ele levantou-se de repente, os olhos brilhando com um estranho fulgor, e dirigiu-se para a porta da entrada. Antes que eu pudesse perceber o que se passava, ouvi o som suave do trinco a fechar. Ele tinha trancado a porta e voltou-se para mim, com um olhar carregado de emoções difíceis de descrever. O Marco aproximou-se rapidamente, sem me dar tempo para reagir, e num instante tudo mudou. O ar pareceu tornar-se denso, o tempo congelou, e eu fiquei paralisada, como se um turbilhão invisível me tivesse apanhado. Nunca antes tinha sentido algo assim, e naquele instante soube que nada voltaria a ser igual. A ligação que partilhávamos, que até ali era simples e pura, transformou-se numa presença complexa, carregada de sentimentos que eu ainda não compreendia. Era uma manhã de domingo como tantas outras, mas aquela casa, habitada por risos e ternura, ficou subitamente mergulhada num silêncio estranho. O Marco, que até então tinha sido meu amigo mais leal, mostrava um lado que eu não sabia existir. Aquela sensação, tão confusa quanto intensa, instalou-se no meu peito e mudou para sempre a minha forma de ver o mundo e a ele. Naquela manhã serena, enquanto o sol entrava suavemente pelas janelas da sala, o ambiente parecia quase mágico, mas ao mesmo tempo carregado de uma tensão invisível que eu não conseguia explicar. O Marco, que até então era o meu companheiro tranquilo e brincalhão, estava diferente, como se uma força desconhecida o tivesse despertado para algo maior. Sentei-me no sofá, ainda com o olhar fixo na televisão, mas a mente longe dali, observando com uma mistura de curiosidade e apreensão. O Marco, com o seu pelo castanho claro e os olhos profundos que sempre me acalmavam, estava agora imóvel, atento a cada som e movimento da casa. Não era apenas um cão, era um ser que parecia sentir algo que eu não conseguia compreender. Aquele dia, que prometia ser calmo, tornou-se uma espécie de enigma que me prendeu numa teia de emoções contraditórias. Desde pequena, sempre adorei animais. Cresci a ver programas sobre eles, a aprender sobre as suas histórias, e sempre sonhei em ter um dog alemão, pela majestade e pela doçura que aquela raça transmite. O Marco apareceu na minha vida nesse momento perfeito, quando finalmente consegui convencer os meus pais a deixarem-me ter um cão. Lembro-me da primeira vez que o vi na quinta onde escolhemos. Entre dezenas de cachorros, ele era o maior, com umas patas enormes e umas orelhas que pareciam demasiado grandes para sua cabeça. Mas havia algo nos olhos dele que me cativou imediatamente. Foi uma conexão instantânea, como se nos reconhecêssemos. Os primeiros tempos juntos foram uma aventura de aprendizagem mútua. Eu ensinava-lhe comandos básicos, e ele aprendia com uma inteligência impressionante. Tornamo-nos inseparáveis, os passeios pelo parque da vila, as tardes preguiçosas no chão da sala, os momentos em que, mesmo cansada, encontrava conforto ao sentir o seu pelo macio contra minha pele. O Marco não era apenas um animal de estimação, era um amigo, um confidente silencioso que me compreendia sem palavras. Mas naquele domingo, algo estava diferente. Enquanto ele se levantava e caminhava em direção à porta, um frio estranho percorreu-me a espinha. Porco trancar a porta. O que poderia estar a preocupar o Marco daquele jeito? Senti o peso do silêncio invadir a casa, e uma ansiedade crescente começou a tomar conta de mim. O brilho nos seus olhos era intenso, e parecia carregar um segredo que ainda não estava pronta para desvendar. Ainda sentada, tentei pensar no que poderia ter acontecido para provocar aquela mudança súbita. Seria apenas um instinto protetor? Ou algo mais profundo, ligado à ligação especial que sempre tivemos? Aquele momento foi um divisor de águas, uma introdução a uma história que eu ainda não sabia que estava prestes a viver. E enquanto Marco se aproximava de mim com um olhar que misturava urgência e ternura, percebi que estava prestes a entrar num mundo onde as regras do que conhecia seriam desafiadas para sempre.
Aquela manhã de domingo parecia carregar uma energia que eu nunca antes tinha sentido em casa. Enquanto Marco se aproximava de mim, os seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha, quase hipnótica. Era como se estivesse a tentar comunicar algo sem palavras, uma mensagem invisível que só eu podia perceber. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma confusão enorme no meu peito, uma mistura de medo e curiosidade que me impedia de afastar o olhar. Desde pequena, sempre tive uma ligação especial com os animais, especialmente com os cães. Cresci numa casa onde o amor pelos animais era uma constante, e esta paixão foi crescendo comigo ao longo dos anos. Quando consegui convencer os meus pais a deixarem-me escolher um cão, não hesitei em escolher um dog alemão. O Marco era imponente, com as suas patas enormes e o pelo castanho dourado, mas tinha uma doçura enorme escondida nos olhos. Naquele dia em que o trouxe para casa, senti que estava a receber muito mais do que um animal de estimação, estava a ganhar um amigo para a vida. Mas, naquela manhã, algo parecia ter mudado. O Marco, que sempre foi dócil e carinhoso, estava diferente. Ele trancou a porta da entrada com um clique que ecoou no silêncio da casa, e voltou-se para mim com um olhar carregado de emoções que não soube descrever. A sua presença tornou-se quase sufocante, e o ar parecia pesado, como se o tempo tivesse parado. Enquanto ele se aproximava, eu ainda não conseguia entender o que estava a acontecer. Foi tudo tão rápido que não tive tempo para reagir. O Marco lançou-se para cima de mim com uma força inesperada, e senti o meu corpo congelar, presa naquele momento estranho e intenso. O espaço ao nosso redor parecia desaparecer, e eu fiquei presa num turbilhão de sensações que me deixaram sem fôlego. Recordo-me de sentir o coração a bater descompassado, enquanto tentava processar o que se passava. Aquela ligação que sempre tivemos, aquela cumplicidade silenciosa, parecia ter se transformado numa presença muito mais profunda e complexa. Não era apenas o meu cão a estar ao meu lado, era algo que ia para além disso, uma força invisível que nos unia de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Naquele instante, percebi que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Aquela manhã tranquila tinha se tornado o ponto de partida para uma história que eu ainda não estava pronta para compreender, mas que já sabia que iria marcar-me para sempre. O Marco e eu, até então inseparáveis, entrávamos numa nova fase, cheia de mistérios e emoções que iam desafiar tudo que eu pensava saber sobre amor, amizade e limites. O que aconteceu a seguir foi tão repentino que quase não consegui compreender. O Marco lançou-se sobre mim num movimento inesperado, rápido e intenso, que me deixou sem reação. Era como se um turbilhão nos tivesse envolvido, e o espaço à nossa volta desaparecera por completo. O tempo parecia ter congelado, e tudo que eu sentia era a força daquele momento, que me invadia por completo, deixando-me paralisada e ao mesmo tempo assustada. O Marco, com a sua enorme presença, parecia diferente naquele instante. Os seus olhos, que habitualmente eram uma fonte de ternura e segurança para mim, estavam agora carregados de uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era uma mistura de urgência, intensidade e algo que me escapava, algo que me deixava inquieta. Eu fiquei imóvel, incapaz de reagir, enquanto ele se aproximava de mim com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Naquele momento, percebi que o nosso vínculo tinha ultrapassado os limites do que eu pensava ser possível. Não era apenas a relação entre uma rapariga e o seu cão, era algo muito mais profundo, carregado de emoções que eu ainda não conseguia compreender. O Marco estava ali, presente de uma forma que me desarmava, e eu sentia que algo dentro de mim também estava a mudar. Depois daquele instante, a casa pareceu recuperar o seu silêncio habitual, mas eu fiquei sentada no sofá, ainda a tentar processar tudo o que acabará de acontecer. O Marco deitou-se ao meu lado, calmo como sempre, mas eu sentia que algo invisível tinha sido despertado entre nós. Era uma sensação estranha, que me fazia sentir ao mesmo tempo vulnerável e curiosa. Lembrei-me de todos os momentos que tínhamos partilhado até ali, as caminhadas pelo parque da vila, as tardes preguiçosas no jardim, as noites em que ele dormia ao meu lado, aquecendo-me com seu pelo macio. Nada, até aquele dia, tinha preparado-me para o que acabará de viver. Aquele momento foi um ponto de viragem, uma linha invisível que tínhamos cruzado sem perceber. Enquanto Marco descansava, eu fiquei ali, perdida em pensamentos, a tentar entender o que aquela nova ligação significava. Sabia que aquela experiência iria mudar tudo, a minha percepção do que era o amor, a amizade e a própria vida. E, embora não soubesse ainda como, sentia que estava prestes a embarcar numa jornada que iria testar os meus limites e revelar segredos que eu nunca imaginei existirem. Depois daquele momento intenso e inesperado, a minha mente estava num turbilhão de emoções contraditórias. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca, e eu sentia uma estranha mistura de medo e fascínio a crescer dentro de mim.
O Marco, que até então fora meu amigo fiel, estava agora envolto numa aura misteriosa que eu não conseguia desvendar. Era como se algo tivesse mudado entre nós, algo que ultrapassava a simples relação entre uma dona e o seu cão. Naquele dia, enquanto o sol começava a esconder-se atrás das colinas verdes que cercam a nossa vila, eu observava o Marco com um olhar diferente. Ele já não era apenas o gigante de pelo sedoso que corria alegremente pelos campos. Os seus olhos, profundos e expressivos, pareciam esconder segredos que eu ainda não estava pronta para conhecer. A sua presença era mais intensa, e eu sentia um peso invisível no ar, como se estivéssemos ligados por algo que nem mesmo eu conseguia explicar. Nas horas que se seguiram, tentei retomar a normalidade. Preparei o jantar, arrumei a casa, e até tentei distrair-me com um livro, mas a minha mente não parava de voltar àquele momento. O Marco estava ao meu lado, deitado no tapete da sala, e eu podia sentir a sua respiração tranquila, mas os seus olhos continuavam a fixar-me com uma intensidade quase hipnótica. Sentia que ele queria dizer-me algo, mas as palavras não vinham. Era como se estivéssemos presos numa dança silenciosa, onde cada gesto e olhar tinham um significado oculto. Naquela noite, enquanto me deitava, senti a necessidade de estar perto do Marco. Ele enrolou-se ao meu lado, como sempre fazia, mas desta vez a sensação de proximidade tinha uma dimensão completamente nova. A sua pelagem macia tocava minha pele, e um calor estranho percorreu meu corpo. Era uma mistura de conforto e inquietação, um misto de emoções que me deixava confusa. Enquanto me perdia nesses pensamentos, perguntei-me se aquilo que estávamos a viver era normal ou se estava a ser levada por um sentimento que não conseguia controlar. Eu sabia que o Marco não era apenas um cão comum, que havia algo especial nele, mas nunca imaginei que pudesse sentir uma ligação tão profunda e complexa. Era como se as fronteiras entre o humano e o animal estivessem a desaparecer, deixando espaço para algo novo e desconhecido. Aquela noite foi longa e cheia de perguntas sem resposta. O que quer que estivesse a acontecer entre mim e o Marco estava a transformar-se numa força poderosa que me deixava ao mesmo tempo assustada e fascinada. E, apesar do medo, eu sabia que não conseguiria voltar atrás. Algo dentro de mim tinha despertado, e o caminho à frente prometia ser tão incerto quanto irresistível. Desde aquela noite, os meus pensamentos não me davam descanso. Sentia-me perdida entre a confusão e a fascinação, incapaz de compreender plenamente o que estava a acontecer entre o Marco e eu. Aquele vínculo, que até então era simples e natural, tornou-se uma presença intensa e inexplicável que me acompanhava a cada instante. O silêncio da casa parecia amplificar tudo, e eu sentia uma estranha tensão no ar, como se estivéssemos presos num segredo que só nós dois conhecíamos. Enquanto me preparava para enfrentar os dias que se seguiam, tentava racionalizar o que se passava. Perguntava-me se aquela ligação profunda era apenas fruto da minha imaginação ou se, de alguma forma, o Marco também sentia o mesmo. Os seus olhos, tão expressivos e enigmáticos, pareciam guardar respostas que eu ainda não tinha coragem de procurar. Cada vez que olhava, sentia uma mistura de ternura e inquietação, como se estivesse diante de algo maior do que eu. Lembrei-me das palavras dos meus pais, que sempre me ensinaram a respeitar os limites entre humanos e animais, a valorizar o carinho e a amizade sem nunca ultrapassar fronteiras. Mas agora, no silêncio da minha mente, essas fronteiras pareciam desvanecer-se. O Marco já não era apenas o meu cão, era um companheiro cujas emoções e intenções me escapavam, deixando-me à mercê de sentimentos que eu não sabia como controlar. Passei horas a pensar em como poderia lidar com esta situação. Será que podia contar a alguém? Como explicar algo que parecia tão estranho e inaceitável? O medo do julgamento e da incompreensão apertava-me o peito. Sabia que os meus pais nunca entenderiam, e eu própria não sabia se queria compreender tudo o que estava a acontecer dentro de mim. Por isso, guardei o segredo para mim, enterrando-o fundo no meu coração. Ao mesmo tempo, não podia deixar de me perguntar o que poderia ter levado Marco a agir daquela forma naquele domingo. O que despertou nele aquela intensidade tão diferente? Será que havia algo mais, algo oculto que eu ainda não conhecia? Essas perguntas torciam-se na minha mente, trazendo uma inquietação que me impedia de descansar plenamente. Mas, apesar de tudo, havia uma certeza que me acompanhava. A nossa ligação tinha mudado, e com ela, também eu estava a mudar. Havia algo dentro de mim que ansiava por entender, por explorar os limites daquela relação que desafiava todas as convenções. E, por mais assustador que fosse, não conseguia afastar essa sensação de que o Marco e eu estávamos destinados a algo maior, algo que ultrapassava o que eu podia imaginar. Naquele momento, percebi que a minha vida estava a entrar numa fase de transformação profunda, onde o amor, a amizade e o mistério se entrelaçavam numa dança que eu ainda não sabia como terminar.
E enquanto olhava para o Marco, adormecido ao meu lado, sentia que o futuro guardava segredos que só nós dois poderíamos desvendar. O que aconteceu a seguir foi tão inesperado que até hoje me custa acreditar. Numa tarde cinzenta, enquanto a chuva miudinha caía lá fora, o Marco começou a agir de uma forma que nunca antes tinha visto. Estávamos no quintal da nossa casa em Tondela, onde ele adorava correr livremente entre as árvores e flores, mas naquele dia o seu comportamento mudou subitamente. Ele parou no meio do campo, as orelhas erguidas, o corpo tenso, como se tivesse ouvido algo que eu não conseguia perceber. De repente, o Marco começou a correr em direção à estrada que levava à aldeia vizinha, puxando a trela com uma força que me fez quase cair ao tentar acompanhá-lo. Chamava pelo seu nome, mas ele parecia alheio às minhas palavras, concentrado numa determinação inquietante. A cada passo, sentia o meu coração acelerar, misturando medo e ansiedade. O que poderia ter provocado aquela mudança tão brusca? Quando finalmente conseguimos parar junto a uma velha casa de pedra, conhecida na aldeia como a Quinta do Carvalho, o Marco parou abruptamente. Os seus olhos estavam fixos numa figura que se aproximava lentamente pela estrada enlameada. Era uma mulher, vestida com um casaco pesado e uma capa escura, que parecia saída de um outro tempo. O seu olhar era profundo e misterioso, e quando cruzou o nosso caminho, senti um arrepio percorrer minha espinha. A mulher sorriu de forma enigmática e dirigiu-se a mim com uma voz calma, quase hipnótica. Disse que conhecia o Marco e que ele tinha um segredo, algo que eu ainda não sabia, mas que estava pronto para ser revelado. O meu coração disparou, e uma mistura de incredulidade e curiosidade tomou conta de mim. Quem era aquela mulher? E que segredo teria o meu cão para contar? Ela falou de uma ligação especial entre humanos e animais, uma conexão que ultrapassava o entendimento comum, algo raro e poderoso que poucos tinham a sorte, ou fardo, de experienciar. Falou de forças invisíveis, de emoções que se cruzavam, e de um caminho que eu e o Marco estávamos prestes a trilhar, cheio de desafios e descobertas. Enquanto ouvia, sentia-me dividida entre a vontade de fugir e o desejo de saber mais. Aquela mulher parecia ter vindo do nada, mas as suas palavras tocavam algo dentro de mim, uma verdade escondida que eu só começava a vislumbrar. O Marco, ao meu lado, olhava para ela com uma confiança que me surpreendia. Naquele momento, percebi que a minha vida estava prestes a tomar um rumo inesperado, um caminho que me levaria para além do que eu alguma vez imaginei. E, apesar do medo que sentia, uma parte de mim ansiava por seguir essa estrada misteriosa, para descobrir o que verdadeiramente nos unia, a mim e ao Marco, de uma forma que ia muito além da simples amizade. O silêncio entre mim, o Marco e aquela mulher misteriosa parecia carregar o peso de um segredo antigo, quase sagrado. O seu olhar penetrante fixava-me com uma intensidade que me deixava sem palavras, como se pudesse ler cada pensamento escondido no meu coração. O vento frio da tarde agitava as folhas ao nosso redor, e eu sentia a respiração suspensa, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Ela aproximou-se lentamente, estendendo a mão para acariciar o pelo sedoso do Marco, que permaneceu imóvel, quase reverente diante daquela presença. O Marco não é um cão comum, disse ela, com uma voz que parecia ecoar de outros tempos. Ele é um guardião, um ser que conecta mundos, um elo entre o que é visível e o que está escondido. As suas palavras causaram um arrepio que me percorreu a espinha. Como podia um cão, o meu amigo leal, ser algo tão extraordinário? A mulher contou-me que havia uma antiga lenda na região, sobre cães que possuíam uma alma especial, capazes de sentir emoções humanas com uma profundidade que ultrapassava o entendimento. Estes cães guardam segredos, protegem corações e, por vezes, assumem responsabilidades que nenhum humano conseguiria, explicou, os seus olhos a brilhar com um misto de sabedoria e mistério. Ela revelou que o Marco tinha sido escolhido para partilhar comigo uma ligação única, uma espécie de pacto silencioso que os unia para o bem e para o mal. Não é uma jornada fácil, advertiu, mas é uma que pode transformar vidas, se forem corajosos o suficiente para aceitar. Eu sentia o peso das suas palavras a apertar o meu peito, uma mistura de medo e fascínio que me fazia querer fugir, ao mesmo tempo, querer mergulhar de cabeça naquele desconhecido. Enquanto ela falava, percebi que o Marco me olhava com uma expressão diferente, como se estivesse a dizer-me que ele sempre soube, que sempre sentiu essa responsabilidade e que estava pronto para me ajudar a atravessar esta nova fase. Foi uma revelação que mudou tudo o que eu pensava sobre a nossa relação, sobre o meu cão e sobre mim própria. Antes de se afastar, a mulher deixou-me um pequeno amuleto, uma peça em prata com um símbolo antigo gravado, dizendo que seria uma proteção para ambos naquela caminhada. Com um último olhar enigmático, ela desapareceu pela estrada enlameada, deixando-me ali, com o Marco ao meu lado, a sentir que o mundo que conhecia tinha acabado de se transformar numa realidade cheia de mistérios e possibilidades. Naquele momento,
percebi que a minha vida já não era a mesma. O Marco e eu estávamos ligados por algo muito maior do que a amizade ou o amor habitual entre uma rapariga e o seu cão. Estávamos prestes a enfrentar um desafio que exigiria coragem, confiança e, acima de tudo, uma entrega total a esse laço invisível, que agora sabia ser mais forte do que tudo que eu alguma vez poderia imaginar. Aquele amuleto que a mulher me entregou brilhava tenuemente na palma da minha mão, como se guardasse uma energia própria, uma força silenciosa que me envolvia e me protegia. Eu sentia o coração a bater acelerado, uma mistura de excitação e receio que me fazia perceber que estava no centro de algo muito maior do que eu. O Marco permanecia ao meu lado, calmo, mas os seus olhos continuavam a brilhar com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes, como se ele próprio fosse uma chama viva prestes a incendiar-se. Nos dias que se seguiram, percebi que tudo à minha volta começava a mudar. Pequenos sinais, detalhes que antes passavam despercebidos, agora ganhavam um novo significado. O Marco parecia compreender cada movimento meu, antecipava os meus pensamentos, e a sua presença tornou-se quase hipnótica. A ligação entre nós parecia crescer, como se as nossas almas tivessem encontrado um ritmo único, uma sintonia que desafiava qualquer explicação lógica. Cada toque que dávamos um no outro trazia uma onda de emoções que me deixava sem fôlego. Era como se uma eletricidade invisível percorresse o meu corpo, despertando sensações novas, intensas e ao mesmo tempo assustadoras. Não era apenas o amor que eu sentia pelo meu cão, era algo mais profundo, uma conexão que ultrapassava o físico e o emocional, entrando numa dimensão quase espiritual. O amuleto, que pendurava ao pescoço com uma corrente fina e delicada, parecia vibrar em sintonia com o Marco, como se fosse um elo entre as nossas essências. Muitas vezes, à noite, acordava sentindo uma presença ao meu lado, uma força silenciosa que me protegia e me guiava, e sabia que era ele, o Marco, a velar por mim de uma forma que nenhum outro ser poderia. Mas, ao mesmo tempo que a nossa ligação se fortalecia, crescia também uma sensação de perigo iminente. Havia momentos em que o olhar do Marco se tornava sombrio, como se estivesse a lutar contra algo dentro de si, uma batalha silenciosa que eu não conseguia ajudar a travar. Era como se o laço que nos unia trouxesse não só amor, mas também um peso, uma responsabilidade que nos ultrapassava. Sentia-me dividida entre o desejo de me entregar completamente a esta relação única e o medo do que poderia vir a acontecer. Sabia que estava a caminhar numa linha tênue, onde cada passo poderia levar à redenção ou à queda. Era uma dança perigosa, mas irresistível, que me fazia sentir viva como nunca antes. E assim, imersa nesta tempestade de emoções e mistérios, percebi que o nosso destino estava selado. O Marco e eu estávamos ligados para sempre, numa história que desafiava as leis do comum, uma história que ainda tinha muitos capítulos por escrever, muitos segredos por desvendar e, inevitavelmente, muitos desafios por enfrentar. A nossa ligação era um fogo que ardia intensamente, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Os dias que se seguiram tornaram-se um turbilhão de emoções e descobertas. O Marco e eu estávamos ligados por um fio invisível, um laço que pulsava com uma intensidade que me deixava ao mesmo tempo fascinada e assustada. Aquele amuleto pendurado ao meu pescoço parecia um símbolo silencioso dessa ligação, uma proteção e um lembrete de que estávamos juntos numa jornada que ultrapassava tudo o que eu alguma vez imaginei. Mas, à medida que a nossa conexão se aprofundava, as sombras começaram a espreitar. Havia algo a crescer dentro do Marco, uma inquietação que eu não conseguia conter. Às vezes, ele afastava-se, os olhos perdidos num olhar distante, como se lutasse contra um segredo que o consumia. Eu queria ajudá-lo, mas sentia-me impotente diante daquela força invisível que parecia dominá-lo. Numa noite fria, quando a casa estava envolta no silêncio da madrugada, o Marco levantou-se abruptamente, os olhos brilhando com um fogo estranho. Levantei-me, preocupada, e seguiu até a porta da frente. Ele olhou para mim com uma intensidade que me fez arrepiar, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. Nesse momento, a porta abriu-se sozinha, um sopro gelado invadiu o espaço, e uma presença misteriosa entrou na casa. Não consegui ver quem era, mas senti uma energia que me fez congelar. O Marco avançou à minha frente, como um guardião, pronto para enfrentar o desconhecido. Eu sabia que aquele era apenas o começo. O segredo que nos unia estava a revelar-se de formas que eu não podia controlar, e o futuro guardava mistérios e perigos que apenas juntos poderíamos enfrentar. O que quer que viesse a seguir, eu estava preparada para lutar, para proteger o Marco e para descobrir a verdade que nos ligava. Mas havia algo que ainda não sabia, um segredo mais profundo, uma força oculta que ameaçava destruir tudo o que conhecíamos. E enquanto a sombra avançava silenciosa pela casa, eu percebi que a nossa história estava longe de terminar.
O Marco olhou para mim, os seus olhos brilhando com uma determinação feroz, e eu soube que, aconteça o que acontecer, nunca estaríamos sozinhos. A nossa ligação era mais forte do que qualquer medo, mais poderosa do que qualquer segredo. E assim, com o coração a bater acelerado e a mente cheia de perguntas, preparei-me para enfrentar o desconhecido. Porque, afinal, às vezes os laços mais inesperados são aqueles que nos definem para sempre. Mas a verdade, essa, ainda estava por descobrir.